As piores substituições do rock. Fala galera, eu sou o Guto Dal Porto. Eu sou Marcelo Pim. Neto Cruanes. E hoje a gente vai pegar um top 10 aqui das piores substituições que tiveram nas grandes bandas do rock. Assim, pegamos membros icônicos que saíram, às vezes membros originais das bandas e que foram substituídos por substitutos meio duvidosas, vamos dizer assim, duvidosas, né? A gente fez o outro lado da moeda, né? As melhores substituições. E aqui a gente traz os erros aí, quando a galera errou a mão na hora de trazer alguém, ou que o público não curtiu por algum motivo, e que às vezes são grandes músicos, mas que não encaixaram, não né? Deu que não certo, são lembrados, né? Que não fizeram a história. Acho que tem um nome ruim. Que a galera não gosta, né? Tipo quando a RH contrata, aí no período de experiência mesmo... Já abre o processo de novo. Contrata aquele cara com currículo bom ali, pô, o cara é formado, tem MBA, tem experiência, mas puta, não deu certo, né? Certo. Às vezes o ambiente também não estava propício. Tem casos aqui que não era o problema a substituição. Exato. O entorno era caótico, tem vários aqui. É assim, verdade. Vários. Mas antes de começar o vídeo aqui, dá os recadinhos da paróquia, não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, nos seguir no Instagram, @podrockbr. E claro, agradecer o Carlão do Garage Studios, estúdio de ensaio e instrumentos seminovos. Segue lá, Carlão, Garage Studios, compra seu instrumento, só coisa boa, Marshall, Pive, guitarra da hora. Vamos lá, galera. Caralho. Valeu, Carlão. Bom demais. Então, já puxa então o 10º lugar da nossa lista aí. Cara, vou puxar uma aqui de uma banda que a gente ama, que a gente inclusive vai ver aqui em algumas semanas. Falta pouco. Estamos falando de Anthrax, Dan Nelson substituindo o Joey Belladonna. Que é o famoso Ken, né? É o famoso Ken, cara. Dan Nelson. Esse cara aí a gente nem sabe direito, porque tem pouquíssimos registros, né, cara? Não tem nada gravado. Não tem nada ele não gravou nenhum disco, não tem nenhum registro ao vivo oficial dos caras. Sim. Mas o cara entrou, durou pouco ali e já saiu já, né, Sim, cara? Porque não deu certo. Contratação errada. Essa é a contratação errada, porque é um Zé Ninguém, com todo respeito ao nosso amigo Dan Nelson aí. Mas a gente não sabe, a gente só sabe que não deu certo. É histórico, né, cara? Os fãs gostam demais do Belladonna. Aí entra o Bush. Os fãs gostam demais do John Bush. O Bush. A galera adora o Bush aqui. Eu sei que tem gente que não gosta do Bush, mas ele fez coisa muito boa na Anthrax. Não, e o cara ao vivo era um monstro sagrado. Extremamente relevante no Anthrax. Talvez o maior sucesso do Anthrax seja Only com ele. Exatamente. Mas a fanbase deu uma criticada no Bush, volta a Belladonna depois. Aí Belladonna, cara, sai ali e os caras ficam a pé. Aí que entra o Dan Nelson. Esse tal de Dan Nelson. Né? Na verdade é bom explicar. O Belladonna voltou, saiu de novo. Os caras deviam se dar muito bem, né? Tô até chutei a luz aqui. E voltou, não aguentou, saiu de novo, não sei o que. Os caras foram ligar pro John Bush de novo. Volta pra banda de novo, tal. O Belladonna saiu de novo, você não volta, tal. O John Bush olhou e falou... O famoso foda-se, né? Falou não, um abraço. Aí acharam, neste momento que o John Bush desligou o telefone... O Daniel estava passando na rua. Ele estava passando na rua, deixou a carteira. Ele deixou a carteira dele cair na frente do portão do Scottinho. O Scottinho pegou a carteira, viu o nome do cara, falou, Danelson, você é? O cara, entra aqui, vem cá. E botou o cara pra cantar. O que você faz? Não, eu trabalho no McDonald's. Não, mas vem cantar no Anthrax. Puta que a banda tava ensaiando. Vocês estão cavando um negócio nos comentários, porque eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente falando, pô, vocês não conhecem, né? Porra, o cara tem o projeto do cara. É brincadeira, né, galera? É brincadeira, mas a banda tava ensaiando, o microfone tava sozinho e colocaram ele na frente lá, vai. Por que a gente briga? Porque pra uma banda também da Anthrax, merecia um nome, né? Tipo... Não, e uma banda que, assim, a gente tá falando, o Joey Belladonna é uma das vozes mais lembradas do thrash, né, cara? É um cara, gravou os maiores clássicos do Anthrax. É o bruxão. E aí você tem o John Bush, que é um cara que tem um carinho enorme dos fãs, é um baita que ficou muitos anos na banda, que é um baita de um vocalista, do que é um cara que é animal, que é um frontman
como eu nunca vi igual, pra falar a verdade, eu acho que ele tem uma energia ao vivo foda, aí você bota um Dan Nelson lá, desculpa, né, cara? Não é deu. isso, né? Que ficou pouco. Ficou pouquíssimo, não deu certo, aí volta o Belladonna, então até hoje aí a gente vai ver o Anthrax com Belladonna, né? É isso. Yes. 9º lugar, vou lá pra Alemanha falar do Accept, quando sai o Udo Dirk Schneider, mas não tô falando do Tornilho. O Tornilho que tá hoje, não. O cara é animal, o Accept tá voando, mas lá nos, sei lá, no... Anos 90, no final dos anos 80. Fim de 80 pra começo de 90, né? Entrou um amigo aí chamado Rob Armitage, que foi mais ou menos igual o Dan Nelson no Anthrax. Ele entrou e saiu, assim. E não deixou saudade. De gank, os caras falam, né? Tipo, o cara vai lá, toca ali a turnê e fica por aquilo mesmo porque não deu liga. Não deu liga, exato. Liga. Tipo, tem um meme do Simpson, do vovô Simpson, que ele abre a porta, entra, coloca o chapéu no mancebo, pega o chapéu, dá meia volta, põe o chapéu na cabeça, vai embora e fecha a porta, né? Foi mais ou menos isso, né? O cara entrou quase como um quebra-galho ali, realmente não deve ter dado muita liga ali. Tanto é que o próximo disco, que não é com o Udo, que é o It's the Rich, It's the Hit, né? Nem é com o Robert Armitage, né? Com outro vocalista. O RH já falou, mandou no período de experiência. Mas que também não dá certo, né? O próximo também não dá certo, tanto que é um disco bem, assim, questionável do CB. Eu acho legal, mas ele é mais hard fora da discografia, né? Tem gente que ama o disco justamente porque ele é diferente. Mas, enfim, mas a galera queria mesmo o Udo, e aí o Udo acaba voltando, e aí depois, quando saiu o Udo definitivo, aí acertaram a mão, o cara tá até hoje aí, e parece Accept, né? Você vê o show do Accept, é animal. Sim, não, e os discos são bons e os shows são excelentes, né, cara? Inclusive tem disco recente. Tem disco de 2 anos atrás. Coisa boa. Tá lançando agora. É verdade, tá lançando agora, é verdade. E só faz coisa boa, Accept, mas esse tal de Robert Armitage aí não virou nada, né? Essa contratação aí não passou duvidosa. Furou. E em 8º lugar, vamos falar de um gigante, né, cara? Estamos falando de Ozzy Osbourne, mas não é o Ozzy Osbourne num Black Sabbath que não deu certo, não. Estamos falando de Joe Holmes, guitarrista que substitui o Zakk Wylde depois do Osmosis. Que é muito difícil o Ozzy errar o dedo, porque ele tem um dedo de ouro. Tanto é que depois a Gus G... Pô, todos esses caras que, o cara... Até ali. Depois ele acerta, J.K. Lee, Zakk Wylde. E não só na guitarra, né? Contou aí com o Mike Bord na bateria. O Sarzo no bar. Só gente... O próprio... Trujillo, exato. Só gente de primeira, trabalhou com gente, né? De primeira. A única vez que o dedo dele falhou foi o tal do Joe Holmes, que foi um bom guitarrista, cara. Não é ruim. Mas não deu liga. Mas tocou no Brasil, né? No Monsters of Rock foi ele que tocou, né? Isso, Monsters of Rock 95 no Brasil. Isso, exatamente. Isso. O Zakk Wylde gravou o Osmosis, né? A banda tava voando. Gravou todo o Osmosis, ia sair em turnê, a vida tava seguindo normalmente. E aí rolaram uns telefonemas ali, que era pra ele fazer par com o Slash num tal de Guns N' Roses, que tinha lançado os tal dos Use Your Illusion, que tinha feito as maiores turnê do mundo, e o Zakk Wylde cresceu o olho, né, cara? Junto com o Slash ali, junto com o Axl, entrando no Guns N' Roses. Ia ser uma coisa linda, né, cara? Ia ser lindo. Naquela época lá... Mas ia ser lindo. Já pensou, cara? Mas não durou, mas não durou o tempo do voo dele para chegar em Los Angeles ali. A história miou e o Guns foi se dissolvendo, o Slash saiu, mandou o Axl para aquele lugar e tudo aquilo que você já sabe. E no fim das contas, o Ozzy catou de repente aí esse Joe Holmes, botou na estrada, fez o show, fez a parte dele lá, mas em toda a carreira do Ozzy foi o cara mais sem expressão que... Tanto é que a gente... Todos os outros guitarristas a gente sempre lembra, tem outros projetos... A gente adora todos os outros. Mas o Joe Holmes, eu nem sei o que ele fez depois, nem sei se ele fez, pra dizer honesto. Eu acho que não fez, eu acho que não fez mais nada. Realmente não deu liga e não era um cara relevante, assim, né? É verdade, cara. Todos os outros... se a gente pegar... Porque depois acho que volta o Zakk Wylde. Volta o Zakk Wylde, exato. Depois volta o Zakk Wylde. Isso aí. Então, manda o 7º lugar aí, Pim. O próximo é um daqueles que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a fanbase é pesada.
Nós não vamos falar aqui, nesse caso, não é gosto pessoal, né? Mal do cara. Exato, não é. Porque eu acho que todos nós gostamos exato. de discos com ele, mas a gente vai ter um critério aqui pra colocar ele como explicar uma substituição ruim, que é o Tony Martin no Black Sabbath. Aí a galera já tá, seus filhos da puta, como vocês estão falando? Cross Purpose, Headless Cross, Tear. É animal. Animal, a gente ama esses discos. Mas vamos colocar isso no patamar Black Sabbath e a repercussão desses discos perante aos demais. É aí que tá. Cara. É aí que tá. A qualidade tá lá. Caralho. Os discos são bons. Só que quando você olha as fases do Black Sabbath, essa é a mais ignorada pela galera. Tanto é que até agora esse ano, que estão relançando os discos agora. Não tem no Spotify. Não tem no Spotify. Até então não tem no Spotify. Então, agora que vai lançar. É muito renegado mesmo, né? Então é nesse sentido que a gente tá falando, né? Os discos são bons. O Tony Martin é um cara que ficou durante muitos anos no Black Sabbath, ele é um grande vocalista, ele não tem culpa de nada disso, mas... exatamente. Mas não virou o Black Sabbath que a gente gosta. Do Black Sabbath, que era com o Ozzy, que era com o Dio, que era um negócio gigantesco, e esse aí era um negócio, tipo, não na qualidade, mais uma vez, mas no sentido de virou uma banda de segundo escalão, talvez. Sim, então depois que veio o The Humanizer ali, né, cara? E de novo, cresce de novo. Então você vê... Erraram a mão, né, cara? Erraram a mão, assim, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Tanto que quando veio pro Brasil no Monster de 94 com o Tony Martin, vieram... acho que nem como co-headliners estavam. Acho que era uma coisa assim, verdade. O headliner era o Kiss, e se eu não me engano, eu posso estar invertendo aqui, se eu não me engano, o co-headliner era o Slayer. Slayer, acho que era isso mesmo. Era isso mesmo, e o Black Sabbath, ele veio meio de fim de tarde ali, que é uma banda pra fechar todos os shows. Exato. Na minha cabeça, o Black Sabbath não pode abrir pra ninguém. E eles estavam nessa situação aí, porque tava uma banda de segundo escalão do metal. Exato. A verdade é essa. A gente que viu o Black Sabbath, sei lá, pra 70 mil pessoas no Morumbi ali, né, cara? A banda ser banda de fim de tarde não dá, né? Parece que é a mesma banda. Exato. Mas você vê, né? Foi Ozzy, Dio, esses caras encabeçavam as coisas, né, cara? O Tony Martin, apesar de ser um excelente vocalista e dos discos serem maravilhosos, ele não é um Ozzy, ele não é um Dio. Ele não tem essa grandeza. Desse tamanho. E eu acho que tem muito da pegada, assim, né? Que nesse meio pro final dos anos 80, o próprio Black Sabbath, ele meio que tava, vamos chamar assim, de morto, né? Porque até o disco que ele lança com o Glenn Hughes não era nem pra sair com o Black Sabbath, era pra sair como... Foi a gravadora que era o Tony Iommi. É a foto do Tony Iommi. Exato. Então alguns desses projetos aí era pra sair como Tony Iommi. Então, a banda tava perdida ali, né? Então existia essa... insistência da gravadora para lançar tudo como Black Sabbath, mas vai saber se o Tony Iommi também não estava afim de lançar isso como projetos paralelos dele. Mas os discos são bons, a gente quer deixar claro aqui que todos os discos são bons. Até o Tio, que a galera não gosta muito, eu acho um disco legal, cara. Forbidden. Também gosto. Sexto lugar, agora eu vou falar de mais um cara tão talentoso quanto o Tony Martin, ou mais. Pra mim é um dos grandes vocalistas aí do período, não até hoje, eu acho que ele ainda canta muito, mas eu acho que no auge ele era um dos top vocalistas ali. Sim. Não é à toa que ele entrou numa das maiores bandas do mundo, mas é um negócio que mais deu errado no universo, que acho que é pela fase que a banda estava passando, ele não tem culpa nenhuma. Que eu tô falando do Gary Cherone, que entrou nada menos que no Van Halen. No lugar do Sammy Hagar. No lugar do Sammy Hagar. Então, no meio dos anos 90, um momento conturbado pro rock, pra música, né, cara? Exato. A banda completamente perdida. Exato. Tudo isso influenciou, porque talento o cara tem de sobra. Pra mim, como fã de música, assistindo aquele tributo ao Freddie Mercury lá no Wembley, que foi em 92... Pra mim, esse cara roubou a cena. Ele cantou demais. E eu até tenho aqui comigo que o Ed Van Halen assistindo aquilo falou: quem que é esse maluco aí, cara? E a hora que precisou de um vocalista, como é que era aquele cara lá do tributo? Todas as atribuições, né, cara? Ele é um puta frontman, carismático pra caralho. Canta tudo. Canta pra caceta, voz altíssima. Mas não deu cola, né? O disco é muito ruim, né, cara? Então, eu acho que é mais isso. Gostaria muito de ter visto um show ao vivo pra ver ele cantando os clássicos do Sammy Hagar. Eu acho que ele fazia lindamente, porque ele canta muito. E deve ter sido maravilhoso, mas é um momento da banda que foi errado ali e acabou não dando certo, porque pegou uma banda
com zero inspirada, né? Tipo, lançando um disco sofrido que é o Van Halen 3, tido por muitos como o pior disco do Van Halen. Então aí, cara, foi aquela coisa que todo mundo olhou um pro outro, não virou nada, e aí começou já a se falar em voltar David Lee Roth, voltar Sammy Hagar, porque aquilo ali não virou mais nada. E o Van Halen, assim, ele ainda fez algumas turnês, depois voltou David Lee Roth, lançou disco bem mais pra frente, mas esse pós-vida do Van Halen é uma pós-vida mesmo, assim, porque o Van Halen, enquanto banda rodando, aqui é o final, né, cara? Esse disco aí botou o Van Halen no caixão e depois, mesmo com algumas tentativas de show, de disco, nunca mais foi o Van Halen, né? Foram tentativas de Van Halen. Sim. Mas, enfim. Pois é, então vamos pro quinto lugar. Vamos falar de Skid Row e Johnny Solinger substituindo a lenda Sebastian Bach, né? Missão difícil. A missão difícil, né? A banda sem cabeça. A banda totalmente despedaçada, tentando substituir um cara para entrar substituir uma estrela, um frontman extremamente carismático. Então eu acho que é uma receita do caos ali, né? Puta vocalista, adoro a voz do o Johnny Solinger é bom vocalista. Tem boas músicas com ele, sim, mas é catado. É catado, assim. Os discos em si, assim, não são bons, a banda muito perdida, a banda foi cada vez mais perdendo relevância, né? Parece que no pós-Sebastian Bach, a banda entrou numa decrescente, uma decadência ali que me dá a impressão que só estancou isso com a entrada do Eric muito recentemente, que já até saiu já. Estamos até falando de talvez uma reunião com o Sebastian Bach, que seria lindo, né? Mas assim, deu tudo errado ali, né? Deu tudo errado. Cara, é aquela, assim, o Tic Skin já é um disco bem fraco, aí depois eles vêm com aquele, acho que é Revolutions Per Minute, que é desastroso. Não, bem ruim. Desastroso. E aí alguém teve a genial ideia de falar, vamos refazer a Remember You, né? Tipo, vamos regravar essa música com uma roupagem nova e tal. Acabaram com a música, fizeram uma desgranheira, enfim, é um negócio digno de se jogar na lata do lixo. Como o Pim falou, dá pra catar algumas músicas ali, mas de forma, uma música que chama Ghost, de forma geral, mas bem legal, mas de forma geral, uma banda que veio de Slave to the Grind e Subhuman Race, não é uma queda como poucas vezes vistas na história do rock. E cara, a gente vê como era possível colocar alguém que quando entra o Eric ressuscitou a banda. A banda deu puta disco, vocalista excepcional, sabe? Um cara carismático também. Tinha ali, aproveitaram aquele lance do Eric ter saído de um reality show, que já tinha uma certa mídia em cima. Ele tinha o Hit, que era uma banda em expressão no hard rock ali no norte da Europa. Ele traz as influências dele ali, desse hard rock escandinavo, assim, meio sleaze, assim, né, cara? Sim. Então acho que dá tudo certo, né, velho? Mas o Solinger não deu certo. E eu não acho que é culpa do Solinger, falecido Solinger, né? Morreu tem alguns anos aí. É um bom vocalista, muito carismático também, super boa praça, tem de fãs. Eu lembro da galera mandar mensagem pra ele, assim, nas redes sociais, ele sempre respondia, mas não deu certo, cara. Não deu certo porque ele ficou bastante tempo no Skid Row, hein? Ficou muito tempo. Não foi igual o Dan Nelson, não, né? Ele trabalhou. Muito tempo. Eu acho que ele tem 4 discos com o Skid Row. Ele teve carteira assinada ali, teve um FGTS gordo ali. O seguro-desemprego gordinho. E na quarta posição, um cara... Deixa eu fazer um preparo aqui, porque eu sei que vai vir pedrada. Porque a gente mesmo já se redimiu em outros lugares. Essa pauta, a gente ressuscitou ela lá do nosso Spotify podcast em áudio, né? Que foi um dos primeiros episódios que nós fizemos, e o que? Em 2019? Faz algum tempo. 2018. Ali, Ed ainda estava vivo. A gente era muito jovem, a gente não sabia o que dizia. Ed Van Halen ainda estava vivo. Sim, a banda estava nativa. A banda estava nativa, o David Lee Roth estava ali com a banda. Mas a gente colocou um cara que... Até, assim, eu acho que a redenção ela tem que ter ali também o limite. Eu acho que realmente a escolha não foi legal pros fãs, porque a gente não sabia o que estava acontecendo lá dentro.
Mas foi quando tiram o Michael Anthony e colocam o Wolfgang. O que doeu foi extrair o Michael Anthony. E de uma forma ridícula, né? De uma forma, assim, maldosa. De fazer ele assinar, tirar os direitos dele dos discos, porque a banda falou que ia acabar, fizeram uma puta sacanagem com ele. E aí depois a banda excursiona com o David Lee Roth e com o Wolfgang no baixo. O filho do Ed. Nos bastidores, depois a gente ficou sabendo o que se tratava, porque o Ed já estava muito doente e, cara, ele queria o filho do lado dele. E o filho queria estar do lado do pai. E o pai, né? Então, assim, cara, total compreensível. Depois a gente viu tudo que aconteceu. E talento, o moleque sim. É um gênio. E talento sobrando, porque o moleque é um gênio. Puta carisma também. Você vê que hoje ele tem o Mammoth, né? Wolfgang Van Halen Mammoth, que é o cara lançou 2 discos e 2 discos que são muito bons, né? Entraram nas duas nossas... Nos anos que eles foram lançados, entrou nas nossas listas de melhor disco, né? Então o moleque é foda. Onde ele faz tudo. Faz tudo. Toca bateria, toca baixo, toca guitarra, canta, ajuda na produção, ajuda na mixagem, ou seja, tudo de dentro da cabeça do moleque. Faz tudo muito bem, não faz nada meia boca e não quer nadar na sombra do pai. Ele não tenta imitar Van Halen, ele não o som dele. Ele não pega a guitarra pra fazer two hands, ele não sabe, hein? Sabe muito, toca demais, é um gênio. Mas doeu muito por conta dessa demissão do Michael Anthony. E aí aí todo mundo ficou sentido, tomou o lado do Michael Anthony, e aí a gente, o Ed Van Halen demitiu o Michael Anthony e botou o filho dele. Aí a gente ficou muito sentido. Mas é claro que a gente entende que o Ed estava doente, queria tudo isso que o Pim falou, queria o filho por perto, o filho sabia que o pai estava doente, queria acompanhar o pai, porque a banda sai em turnê e vai para casa quando? No Natal, meu amigo. De resto... O ano todo fora, né? Tá, o ano todo em hotel e na estrada. Então, tipo... Vou esperar para ver meu pai só daqui um ano no Natal ou vou... lá se envolver, né? Se ele chegar lá, né? Ou vou estar todos os dias acordando e dormindo do lado dele, né? Então, a gente entende muito aí a escolha do Wolfgang Van Halen, mas entrou nessa nossa lista por conta... da importância que o Michael Anthony tinha, né, cara? Porque ele é uma peça fundamental no Van Halen. Sempre foi uma peça fundamental no Van Halen. Então ele entra por isso. E fez falta, né, cara? Fez falta, claro. Fez falta pra cara cantava muito, né? Tocava muito baixo, né? Os backing o público curte e tal. Exato. E foi complicado, cara. Muita gente torceu o nariz pro moleque. Muita gente não quis ir, claro, lá nos Estados Unidos, né? Não quis ir ver o show do Van Halen por conta disso. Exato. Mas a gente tem que respirar esse nome aqui. Muita coisa mudou depois também, né? Muita coisa veio à tona depois, né? Exatamente. E aí, a terceira posição aqui? Terceira posição, né? Vamos falar de um tal de um Phil X que o John Bon Jovi colocou no lugar de ninguém menos do que o Rich Sambora. Cara, eu não sou muito fã de Bon Jovi, não gosto muito, então eu chuto sem dó. O John Bon Jovi, assim... Quem cantava melhor ali era o Rich Sambora, quem compunha melhor era o Rich Sambora, o Bon Jovi tinha o nome, tinha o dinheiro e o Sambora trabalhava. E aí, de repente, o Sambora sai, então é muito difícil substituir, né? Aí ele colocou o tal do Phil X. Músico de estúdio, de grandes personalidades, ele era músico assim de divas do pop. Ele é um guitarrista muito conceituado no background. É aquele cara que chamava pro estúdio. Então, mas pra substituir o Rich Sambora... Uma lenda, né? Fez algum riff marcante igual o Sambora? Não fez. Não fez grandes músicas, não fez discos marcantes. Tudo que o Bon Jovi fez depois da saída do Sambora foi lamentável. Sim. Então, assim... Pra falar a verdade, até hoje, mesmo depois com a volta, ainda tá meio... difícil, não dá mais, né? Tá difícil. Não dá mais. Mas, minha opinião... saiu o Sambora, ele tinha que trazer um Guitar Hero. Sim, faltou. Um cara de nome na cena. Igual o David Lee Roth fez quando saiu do Van Halen, falou, vou pegar o que tem de melhor no mundo. Imagina um Nuno Bittencourt do lado do John Bon Jovi. Tinha que ser uma coisa assim. Por que não um Slash, que acho que nessa época aí tava... da voz. Ok. Não, mas é trazer um cara com estrela, assim, para o mundo parar, olhar e falar, opa, peraí, né?
Agora você traz uma música de estúdio, nada a ver, né? Não colou, velho. Não tem colou, nada tapou buraco, na verdade, e zero carisma, né? Enfim, né? E os fãs ficam, você sai um cara tão importante como o Sambora pra entrar um tal de Phil X aí. Passou batido. Batidaço, né? Tanto que hoje, quem é Phil X na fila do pão, né? Pois é. E chegando no nosso top 2, vamos falar aqui também, acho meio polêmico assim. Essa dói também. Dói também, né? Mas foi uma escolha errada. Foi uma escolha errada pro momento, por tudo que significou, pelo desfecho. Estamos falando de Blaze Bayley no Iron Maiden. Mas por que foi uma escolha errada? É matemático o negócio. Porque ele não consegue cantar. Não tem tessitura vocal pra cantar os clássicos da banda. Acabou. Pronto. Pra compor, joia. Fez o X Factor, pra mim, um grande disco. Não, é um cara carismático, é um cara legal, um cara que guerreiro do metal. Ainda hoje lança bons discos, é um cara que tá nativo até hoje, tem grandes discos solos dele aí, mas cara... Antes também com o Wolves. Com o Wolves Bane, muito bem legal. Mas estamos falando de um cara pra substituir ninguém mais, ninguém menos do que Bruce Dickinson, né, cara? E tinham nomes ali, hein, cara? A gente sabe que nomes que estavam ali. E mesmo assim, o André Matos é o cara que daria conta de cantar. Mas Michael mesmo Kiske, assim, né, cara? Você imagina um cara como o André Matos, que tem um alcance bom. Já era pesado você tá substituindo o Bruce Dickinson, um dos caras... Ou um nome, né, cara? Um dos caras uma das maiores vozes do rock e do metal e um dos caras mais carismáticos, né? Uma figura... Você tá sempre vai estar à sombra de uma figura dessa, né? Difícil. E aí eles pegam e colocam um Blaze Bayley ali cara onde a voz não chega. Não chega. Tipo, tecnicamente é como se fosse... A voz é como... Imagina um teclado de piano, né? Pra quem não é cantor, pra quem não entende muito de música. E cada voz tem o seu limite, né? E a voz do Bruce Dickinson vai até um tal limite. E ele canta muito na região onde ele consegue chegar. E aí você pega um cara que a voz é na metade até onde ele vai, até na metade. Aí vai lá, canta as músicas do outro. Não tem como. Tem que cantar uma oitava abaixo. Não tem como, Fica mas ele tentava, ele não oitavava, não mudava tom, ele tentava chegar. E não aí, chegava. Ficava feio. Ficava ruim. E tudo isso porque ele era inglês e os caras gostavam dele. Né? Tipo, basicamente simplesmente isso. Tipo, já foi falado aí por que escolheram o Blaze Bayley. Se tinha Michael Kiske, se tinha André Matos, se tinha grandes nomes aí. Porque o André Matos era brasileiro, porque o Michael Kiske era alemão, o Blaze era inglês. E a galera curtia ele, achava ele gente boa, né? O Steve Harris adorava ele. Pronto. Que doideira. Mas uma escolha uma escolha errada, né? Muito errada. Assim, nada contra ele. A gente sempre fala do X Factor, um ótimo disco, né? Os solos dele também são bons. Melhores do que o que o Iron Maiden lança depois da volta do Bruce. Aí é polêmico, mas tudo bem. Alguns são. Alguns são. Mas não deu certo, né, velho? Não deu certo. E o Steve Harris, que tinha bico virado com o Bruce Dickinson, já no final eles não se falavam direito, tal, não sei o quê. Teve que botar o rabinho no meio das pernas e abrir a porta pro Bruce e falar, não, volta. E aí o Iron Maiden... hoje essa potência que é o... Ganhou muito em tamanho. Exato. É isso. E para fechar, vamos falar da mais desastrosa substituição de todos os tempos. Substituições. Que na verdade não é um músico, mas sim uma banda praticamente inteira, que é o Guns N' Roses, quando se refez, depois de se dissolver no seu auge, né? E aí, com o Axl absolutamente maluco e egocêntrico, ninguém aguentou ficar na banda, todo mundo pegou o chapéu e foi embora. E aí, para substituir Slash, Duff, Matt e Gilby Clarke, Izzy Stradlin, queira ser quem você imaginar aí para substituir na segunda guitarra, pegou alguns músicos tecnicamente bons, mas que não tinham sintonia nenhuma nem entre eles e nem com a banda. Mas vamos antes. Primeira demissão, Gilby Clarke. Do nada, porque o Axl só queria, eu acho que, aumentar o time dele, porque já tava uma briga interna. Vai lá e coloca aquele Robbie Fink. Não, Paul Rudd. Paul Rudd, um amigo dele. Cara. E além de colocar o amigo dele, Paul Rudd, na guitarra, eles estavam no processo de gravação do cover do Rolling Stones lá, Sympathy for the Devil, pra trilha sonora de um filme.
E esse Paul Rudd pintou e bordou no estúdio, baixou as guitarras do Slash, fez coisa em cima e tal. O Slash, a hora que viu aquilo, transbordou. Então, essa substituição já não funciona, né? Já, porque não foi nada conversado com ninguém, não tinha motivo nenhum pra tirar o Gilby Clarke. Ela é pivô do fim da banda. Pivô do fim da banda. Do fim da formação, sim, no caso, sim, né? Sim, foi um fim da banda. E aí sim começa o que você tava falando, que é, a banda, assim, dissolveu. Todo mundo foi embora. Sim. Né? Matt sai. O primeiro depois outro, mas foi todo mundo. Todo mundo sai. Ficou só o Dizzy. Ficou só o Dizzy. Mas, enfim, foi todo mundo embora. E aí, alguns músicos são sensacionais, tipo o Buckethead, um grande guitarrista. Mas até visualmente é totalmente desconexo da banda, desconexo, né, em estilo, desconecto musicalmente. Porque você vê, a gente lembra do Guns N' Roses ali no auge, nos anos 90 ali. Aí você vê um Buckethead e fala, mas o que eu tô vendo ali, né, cara? Ainda mais nessa época que era a explosão do New Metal, eu falei, mas que banda é essa, né, cara? O Bumblefoot também um puta guitarrista, não deu liga. Eu acho que eles começaram a melhorar quando foi o DJ Ashba, né? Que aí... O Ashba já tinha uma certa sintonia. Sim, já exato. tinha um pouco mais de fit com a banda, mas ainda assim não colou, né? Mas nesse ressurgimento da banda, que foi no Rock in Rio de 2001... A banda que o Axl trouxe era um desastre, apesar do talento, de alguns talentos individuais, como o Bumblefoot, um excelente guitarrista, o Buckethead também. O baterista é manco, aquele Brain Man, o cara é grosso, errou o show inteiro. E além disso, eles não tinham entrosamento como banda e não tinham conexão musical com o legado da banda, né? Tipo, remendão, né? Era um remendão, cada um tinha um estilo e não funcionava, a coisa não ornava. E foi um show de horrores. Tem gente que gosta daquele show porque era muito fã da banda, viu a banda acabar, foi pro show, chorou vendo o Guns voltar ali e tem esse sentimento. Mas deixando o sentimento à parte e analisando o que aconteceu ali musicalmente, tecnicamente, foi um freak show aquilo ali. Foi horrível. Tanto que aos poucos foi saindo um, saiu o outro, saiu aquele baterista horroroso, saiu o Buckethead, saiu não sei o quê. Começaram a encaixar outros músicos e aí meio que estabilizou um Guns N' Roses que foi fazer a turnê do Giant Democracy muitos anos depois e ali parecia já uma banda. Sim. Mas esse momento aqui, essas substituições que ele fez meio que, não sei se de forma repentina, para reviver o Guns N' Roses a tempo de um Rock in Rio, tanto que foi meio que o primeiro show da banda. Sim, eles fizeram só um show de aquecimento antes, que as bandas costumam fazer isso, tipo, sem divulgar nada de Guns N' Roses, abriram um palco lá, venderam ingresso sem falar o que era, com um nome genérico aí, chegou lá o Guns N' Roses. Mas para os caras subirem no palco, um olhar para o outro e ter um mínimo de experiência antes de pegar um Rock in Rio. Mas foi desastroso aquilo lá, né? Foi um show de horrores. Toda essa fase, né, cara? Eles foram começar a se acertar bem, né? Bem mais pra frente, e aí depois acaba culminando em realmente abaixar a bolinha, volta os caras, que não todos, né? Mas volta duas peças fundamentais ali. Mas é que se voltar todo mundo, aí o Axl perde aí ia dar a mesma briga, né? Hoje o time ali tá mais pro lado dele, e é o que eu acho que ele gosta de fazer. Ele gosta de ter mais gente do lado dele, né, cara? Muito bem, essa foi a nossa lista de piores substituições com algumas ressalvas. Com algumas desculpas. Mas e aí? Você concorda com isso que a gente falou? Qual que é a pior substituição aí que a gente não falou? Comenta aqui no vídeo. E valeu, galera. Falou!